Amém. Motivo de louvor. Eu estava ali observando, né, o Daniel, falando, gente, o homem canta, prega e compõe. Não sabia que ele compõe também não. Eu falei, aquela música ali é dele? O irmão ali ao meu lado falou, o irmão Carlos falou, sim, é. Eu falei, aleluia. Cada crente pode ser um ministro. Amém. Você é um ministro de Deus. Eu creio que o testemunho, né, do seu pastor aqui ainda nos abençoa ainda mais. Com suas limitações físicas, ele pode fazer obra de Deus. O que dirá então de mim e de você? Muito mais, amém, meus irmãos? Isso é um motivo para nos encorajar, nos abençoar. Eu já me sinto abençoado por ver essa obra aqui florescendo. Eu não me lembro, Daniel, eu fui há, não sei se 1 ano ou 2 anos atrás, num outro lugar onde os irmãos estavam, né? E que era bem menor do que esse, aleluia. Amém. Só vai crescer e multiplicar. Amém. E o título da minha mensagem nessa noite é o que você acabou de dizer. O que você acabou de dizer? Amém. O que você acabou de dizer? Amém. É isso mesmo. Eu quero falar sobre algo que nos une, porque nós somos um em Cristo Jesus, amém? Amém. A placa lá fora não nos define. O que define é o nosso coração que está aqui dentro. Amém. A nossa roupa, né? O nosso visual, o nosso cântico não nos define. O que define é o Espírito que está aqui dentro. E nesse Espírito nós somos um. Somos um no Senhor. E eu queria falar sobre isso que você acabou de repetir. Se tem uma coisa que todo crente fala, seja da Igreja Videira, Batista Conexão, Assembleia de Deus, Metodista, é amém. E você sabe que há um poder em dizer amém? Pastor, mas é só dizer amém? Não, é porque você não sabe o propósito do Senhor através disso. Cada vez que nos reunimos no nome dele, ele é o amém. Cristo é o amém. Pastor, que isso? Onde está isso? Pega a sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 20. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 20. E é bom saber que a igreja aqui é pentecostal, viu, pastor? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, meus irmãos, capítulo 1 e versículo 20. Eu quero me apresentar, como o pastor Daniel disse, né, nós temos o privilégio de pastorear aqui em Belo Horizonte, a Igreja Videira, do qual o Rony aqui faz parte, é da equipe, aqui na Pampulha e também na Zona Sul. Temos 2 prédios na cidade. Mas também eu tomo posse da palavra do profeta, que diz que nós temos 150 igrejas na Vinha de Minas Gerais. Agora acabou. E a Igreja Batista Conexão é uma igreja que tem estado na nossa comunhão de igrejas, né, da Vinha de Minas Gerais, que é uma família de igrejas. E nessa família de igrejas nós cooperamos uns com os outros. Amém. Cooperamos nas ferramentas, cooperamos na oração, cooperamos na visão. Os irmãos aí já leram o nosso livro, né? Tempo de Recomeçar. Amém. E eu acredito, foi abençoador por você? Amém. Então ore por esse autor, porque ele não é escritor de livro. Ele é um servo do Senhor que prega algumas coisas e quando prega, coloca no livro. E agora dia 21 eu vou lançar um outro. Chama Glória a Deus. O Tesouro Está na Casa. Aleluia. Aquilo que você precisa está mais próximo que você imagina. Amém. Está na sua casa. Está Aleluia. perto de você. E quem fala isso não sou eu, é Provérbios capítulo 20, versículo 21. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o insensato os desperdiça. Não desperdice os tesouros que Deus colocou na sua casa. Pastor, que casa é essa? Pode ser a sua casa mesmo, família. Pode ser a sua casa, igreja. Pode ser a sua casa, trabalho. Ah, mas aquela igreja é tão abençoada. Não, igreja abençoada é aquela que Deus te colocou. E Deus te colocou aqui, nessa casa. E essa casa é casa de bênção para você e para sua família.
Você está entendendo a mensagem? Há um poder de dizer amém. Nós somos um no Senhor. E segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz um texto maravilhoso: porque quantas são as promessas de Deus? Você tem promessa de Deus? Amém. Olha que texto. Se eu fosse você, eu escrevia isso para proclamar essa semana. Porque quantas são as promessas de Deus? Eu não sei na sua vida, mas na minha vida são muitas. Aleluia. Muitas promessas da parte de Deus. E sabe o que eu faço lá na minha casa? O Rony conhece a minha casa. Eu pego essas promessas, mando escrever, digitar, pôr num quadro e coloco os quadros das profecias lá na minha casa. E eu passo, esses dias eu estou fazendo uma mudança lá, e aí esses dias eu estava lendo uma profecia de 2014. Pastor, ela já aconteceu? Ainda não, mas vou te contar uma coisa poderosa, que está em 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Diga: eu tenho sim. Eu tenho sim. Da parte de Deus. Sobre todas as promessas. Deixa eu falar uma coisa para abençoar a sua vida. Deus, Ele não quer dizer não para você. Na verdade, Deus tem na boca dele um sim preparado para você. Mas sabe que antes, quando eu não tinha revelação da graça de Deus, eu achava que Deus muitas vezes tinha prazer em dizer não, prazer em disciplinar, aquela sensação de que nunca é suficiente, nunca orou o suficiente, nunca buscou a Deus o suficiente, e ao invés de estar preparado para boas novas, na minha cabeça, na minha mentalidade, ela não era renovada para o bem, ela tinha expectativa do mal. Como assim, pastor? Fazer um exercício com você. Domingo hoje do Senhor, amém? Amém. Amanhã você vai trabalhar, e aí, quando você chega lá no trabalho, antes de você trabalhar, ir para o seu departamento, ou pegar lá a sua ferramenta, como é que é o nome do irmão? Marcos é irmão, né? Aleluia. E aí fala: olha, Marcos, antes de você subir para o departamento, passa lá na diretoria, porque eles estão querendo falar com você. O que vem à sua mente? Boas notícias ou más notícias? Está vendo? Sua mente não está preparada para o Evangelho, está preparada para a disciplina, está preparada não para boas notícias, porque desde quando você era pequenininho, ensinaram para você que Deus, muito bem, Deus faz o quê? E aí, você acha que isso não entrou na sua cabeça? Entrou na sua cabeça e no seu coração. Então a primeira imagem que você tem não é da bondade de Deus, é do castigo de Deus. E aí, quando algo dá errado na sua vida, o que você pensa? Devo ter feito alguma coisa errada. Não, amado. Fala comigo assim: para todas as promessas, eu tenho sim. Agora eu vou te ensinar uma coisa mais poderosa. Sim, uma pessoa comum pode dizer, mas amém não. Amém só os filhos de Deus podem dizer. Estou falando um amém de verdade, não estou falando um amém da boca para fora, porque a palavra amém é assim seja da parte de Deus. Então, um ímpio pode dizer sim ou não, mas dificilmente um ímpio vai dizer amém. E hoje eu queria falar algo que nos une, algo que une a igreja, algo que une as igrejas, é o poder de dizer amém. E nós somos um no Senhor, eu e você e o seu líder, você e o seu pastor, esta igreja e a obra de Deus nessa cidade. O Senhor quer nos aliançar ainda mais. Eu queria orar com os irmãos nessa noite. Pastor Daniel perguntou, né? E aí, pastor, você vai pregar lá sobre o seu livro? Eu falei: não, eu vou orar a respeito do que pregar. Eu vou orar a respeito do que pregar. Essa palavra aqui mesmo, nunca preguei na videira, mas hoje à tarde, quando eu estava lá em casa, orando sobre os irmãos e para os irmãos e para edificar esta obra,
O Senhor me lembrou dessa palavra que já está preparado, há muito tempo, mas é para ser liberada aqui. Deus quer fazer uma obra nessa igreja para recomeçar. E eu vou dizer o que Ele quer fazer. Quer fazer de cada um dos irmãos um só coração, uma só disposição mental, um só parecer. Mas quem vai fazer isso? 2 Coríntios 1:20 diz: porque nele, fala nele quem? Isso mesmo, em Cristo. Nós temos o sim em Cristo. Porque às vezes o seu pai diz não para você, às vezes o seu patrão diz não para você, mas ainda que os homens digam não, em Cristo você tem o sim, você tem o amém da parte de Deus. Olha, o sim não é o amém, o sim é algo comum, é algo que um homem pode dizer, mas quando Deus diz para você amém, é porque já se cumpriu. Pastor, mas já se cumpriu, mas eu não estou vendo. Mas você não anda por vista, você anda por fé. Você não anda por vista. O seu pastor aqui não anda por vista, ele anda por fé. Se ele anda por fé, você anda também. Você anda debaixo dessa unção dele. Você não precisa ver para crer, você crê antes de ver. E aí quando você diz amém, assim seja, é assim que vai ser. Coisas que não existem começam a ser criadas no mundo espiritual. Você começa a declarar na sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você começa a declarar na sua célula: a minha célula vai crescer, vai se multiplicar. Lá em casa todos seremos um. É promessa de Deus que você e a sua casa sirvam ao Senhor? Amém. Então nesta promessa você tem o sim da parte de Deus. E presta atenção agora, se você tem o sim da parte de Deus, qual que é a expectativa dele ao seu respeito? É que você diga amém. Ele já disse o sim para você. Pastor, agora mesmo um jovem mandou uma mensagem perguntando: pastor, será que eu estou no centro da vontade de Deus? Aí eu fiz outra pergunta para ele: você tem dúvida? Por quê? Porque essa é a pergunta de muitos crentes. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que eu devo fazer isso e aquilo? Deixa eu falar algo para você viver em paz. Todas as promessas da parte de Deus para você, que estão nas Escrituras, nessas promessas você já tem o sim de Deus. Ele não está querendo te amaldiçoar, Ele já te abençoou em Cristo Jesus. Ele não está planejando disciplinar você, pelo contrário, Ele está planejando te fazer muito bem. Mas na sua cabeça e na cabeça de muitos, e às vezes até na minha cabeça, que precisa ser renovada, nós não estamos preparados para boas notícias. Lembra que eu te falei do seu trabalho? Antes de você trabalhar, te chamam na diretoria. Qual é o primeiro pensamento que vem? Boas notícias ou más notícias? Por quê? É porque você ainda não creu que em todas as promessas de Deus você tem o sim. Alô? Quem te colocou lá no seu serviço? E Ele te colocou lá para você ganhar menos? Ele te colocou lá para você perder o emprego? Ele te colocou lá para abençoar você e a sua casa. Então, ainda que o seu patrão, diretor, etc., diga não, você pode sair lá daquela sala tranquilo, porque da parte de Deus você tem o sim. Você não precisa brigar, você não precisa discutir, você não precisa fazer barraco, você não precisa xingar. Você está seguro na promessa de Deus. E a promessa de Deus não é o pastor que está dizendo, é a palavra do Senhor. Porque quantas são as promessas do marido? Às vezes seu marido falou: eu vou te dar tal coisa, e até hoje não deu. Você sabe, maridos fazem essas coisas, dos quais eu me incluo, porque falou que ia te dar e o orçamento apertou e não te deu. Mas fique em paz, minha irmã, você tem a promessa da parte de Deus, o sim. Pastor, mas será que para essas coisas também é válido? Bom, eu estou dizendo que da parte dele você já tem o sim. Qual é a sua parte então?
dizer amém. Porque quando você diz amém para o sim de Deus, você está concordando com Ele. A questão é com quem você concorda. Você concorda com aquilo que está dizendo no jornal? Você concorda com aquilo que está falando na televisão? Ou você concorda com aquilo que está escrito na palavra de Deus? Eu escolho concordar com a palavra. E você? Amém. Então feche os seus olhos, vamos orar nessa noite. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, nós temos promessas. Como família, nós temos promessas. Eu tenho promessas. E para todas essas promessas, a partir de hoje, eu creio que eu já tenho sim. E nessa noite, eu respondo dizendo amém, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero dizer para você, Rony, da parte de Deus, que para quantas são as promessas de Deus na sua vida? Amém. Para aquelas todas, desde antes de você nos conhecer, a respeito da obra de Deus na sua vida, a respeito até aqui da região de Venda Nova, para todas elas, Deus já disse sim para você. A sua parte agora é dizer amém. Quando você diz amém, você está testemunhando para a glória de Deus. Não é isso que o texto diz? Olha o que o texto diz: tantas nele o sim, porquanto por ele é o amém. Sabe que um dos nomes do Senhor é amém? Sabe que um dos nomes de Cristo é o amém? E quando você faz isso, você libera fé. Quando ouvimos a pregação da fé, o nosso coração se abre para crer de novo nas promessas de Deus. Porque quando as promessas de Deus começam a demorar, qual que é a nossa tendência? Não vai se cumprir mais. Não acredito mais que isso vai ser realizado. Não escolha crer nas circunstâncias, escolha crer na palavra, escolha crer na promessa. Pegue a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3 e versículo 5. Gálatas capítulo 3 e versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:5. Quando você se converteu e recebeu o Espírito Santo, você recebeu pela pregação da fé ou por alguma obra que você fez? Quantos receberam pela fé? Amém. Como que você vai receber então as promessas de Deus? Pela fé. E quem tem fé diz amém. Amém. Quem tem fé proclama aquilo que Deus já disse sim. Pastor, mas eu estou olhando na minha conta bancária, eu não tenho dinheiro para realizar essa promessa. Mas a pergunta do apóstolo aqui serve para nós. Ele falou o seguinte: aquilo que é mais difícil, mais superior, é receber o Espírito Santo de Deus. Ele fez de que maneira? Pela pregação da fé ou por alguma obra que você pudesse realizar? Deixa eu contar algo para você. Toda obra de Deus só pode ser feita por meio da fé. Se não existe fé envolvido, não é obra de Deus. É obra humana, é obra natural. Mas se a fé envolvida, pastor, parece que eu não tenho toda a certeza que eu preciso ter. Esse espacinho que está faltando tem um nome, chama fé. E esse espacinho cada vez vai ser exercitado mais, para que a sua fé aumente para coisas maiores. Alguém está comigo? Amém. A maneira então de Deus liberar cura, salvação e poder em cada área da nossa vida é por intermédio da fé. Não é por intermédio da sua oração. Eu creio no poder da oração, você crê também? Amém. Mas eu creio que não depende de nenhuma obra que eu e você tenhamos que realizar.
Jesus disse em João 19:30: está consumado, está terminado. A obra que Cristo realizou, ela é suficiente. Não precisa acrescentar uma ajuda do pastor Zé, não precisa acrescentar uma ajuda do pastor fulano de tal. A obra é exclusiva de Deus. Quem vai converter os nossos parentes não é a pregação do pastor fulano, é a obra exclusiva de Deus. Quem vai fazer essa obra avançar, e a obra da igreja em Belo Horizonte, não é uma estratégia de célula, não é uma estratégia de um culto, não, é obra exclusiva de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa crer. Como que você foi salvo? Você foi salvo por ter realizado alguma obra? Não. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A palavra dom é presente. Então você recebeu a salvação pela graça de presente. E Colossenses 2:6 diz que nós devemos andar da mesma maneira. Nós devemos andar pela graça por meio da fé. Como que deveríamos trabalhar? Pela graça por meio da fé. Como que deveríamos liderar? Pela graça por meio da fé. Como que deveríamos pastorear? Pela graça por meio da fé. Se você não faz assim e não vive assim, sua vida cristã fica muito pesada. Sua vida cristã vive, na verdade, uma grande angústia. Mas hoje eu queria trazer alívio para a sua alma. Porque para quantas são as promessas de Deus? Quem tem promessa de Deus aqui? Amém. Tem promessa de Deus? Amém. Então, tantas tem nele, em Cristo, o sim. Talvez você fique pensando, será que Deus quer me curar? Sempre Deus quer te curar. Amém. Sempre. Será que Deus quer me prosperar? Deus sempre quer te prosperar. Será que Deus quer que eu cresça no ministério? É promessa de Deus na Bíblia? Amém. É promessa de Deus na Bíblia? Amém. Ele disse que você não ficaria por cauda, mas por cabeça. Amém. É uma promessa. E nessa promessa você tem o sim ou não? Sim. Não fique com dúvida, porque se você tem dúvida, se Deus quer te favorecer, se Deus quer te abençoar, você não vai ter fé para crer. Você sempre vai ficar analisando o seu comportamento. Será que Deus quer me abençoar? Mas se eu me comportasse um pouquinho melhor, Deus me abençoaria mais. Então não depende da fé, depende do seu comportamento. Então se você comporta bem, é abençoado. Se você comporta mal, é amaldiçoado. Você acredita nisso? Eu também não. Eu acredito que eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso está escrito lá em Efésios 1:3. Então, se você tem que comportar bem para ser abençoado, essa não é a pregação da fé, essa é a pregação da lei. É a lei que dizia em Deuteronômio 28: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, e tiveres cuidado de praticar todas essas coisas que hoje vos ordeno, então, aí começa a lista de bênçãos. Isso é a lei. Mas o que diz o Evangelho hoje? O Evangelho diz que eu já fui abençoado em Cristo Jesus. O Evangelho diz, já está consumado. O Evangelho diz, crê somente. O pastor citou esse versículo de Marcos 5. Crê somente. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que fazer a obra mais difícil para o crente. Será que a obra mais difícil para o crente é orar? Será que a obra mais difícil para o crente é vir ao prédio da igreja? Ler a Bíblia? Não. A obra mais difícil para o crente é entrar no descanso. Ele sempre quer fazer algo para tentar merecer o favor de Deus. E cada vez que você faz algo para merecer o favor de Deus, cada vez fica mais longe do favor, porque Deus não pode abençoar a justiça própria. Deus só abençoa a fé. Está compreendendo?
Quanto mais você tenta mudar uma situação, menos ela muda. Quanto mais você quer transformar o outro, menos ele é transformado. Mas o autor de Hebreus capítulo 4 diz que quando você entra no descanso, Deus realiza a obra por você. Mas é difícil entrar no descanso. Por que é difícil? Porque só aqueles que creem entram no descanso de Deus. Amém? Significa que assim seja, que aconteça assim, que seja feito desta forma. Que forma? Da forma de Deus, não da nossa forma, da forma de Deus. E quando você alinha a sua maneira de fazer, a maneira de Deus fazer, então a obra de Deus é realizada. Olha aí por favor um outro texto em Apocalipse 3,14. Apocalipse 3,14. Alguém pode ler por favor? Eu gosto de pregar assim em congregações, porque dá para os irmãos lerem a Bíblia. Alguém que achar primeiro pode ler em voz alta. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim diz quem, meu irmão? O Amém. O Amém? Ué, então Amém é uma pessoa. Assim diz o Amém. Quem que está dizendo então? Quem é o Amém? Cristo. Presta atenção agora. Talvez você não sabia disso, mas todas as vezes que você diz Amém, alinhado com as promessas de Deus, sabe o que você está fazendo? Clamando Cristo. Aleluia. Clamando Cristo. Você chega lá no seu trabalho e fala Amém. Deus vai prosperar essa empresa por minha causa. Aí dentro de você, não sei se já teve essa experiência, dentro de você parece que libera um amém. Já passou por essa circunstância? Você está lá cantando um louvor, você está cantando um louvor com a sua boca, mas lá no seu espírito parece que é liberado um amém, porque o amém de Deus é uma pessoa, é Cristo. E eu vou te contar, o amém de Deus fala, o amém de Deus anda, o amém de Deus move, porque o amém de Deus é Cristo. Aleluia! Não é maravilhoso que ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o amém. E o amém é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém é um dos nomes do Senhor Jesus. Então, quando alguém falar algo para você que está desalinhado com as promessas de Deus para a sua vida, não diga amém. Por exemplo, vamos supor que alguém chegue em você e fala: não, olha, você está aí doente, não sei se é a vontade de Deus curar. Imediatamente você não pode dizer amém, porque a vontade de Deus é sempre curar. A Escritura diz que todos os enfermos que vieram até Jesus foram curados. Quantos que foram curados? Todos. Pastor, mas eu vejo nas igrejas, em alguns lugares, nem todos são curados. Por quê? Não sei te falar. Mas eu sei uma coisa: Ele quer curar todos. Amém. Por que o fulano não foi curado? Não sei. Por que o ciclano não prosperou? Também não sei, eu não sou Deus. Só o Senhor é Deus, amém? Amém. Mas eu sei uma coisa: Ele quer curar todos e Ele quer prosperar todos. E Ele quer fazer todos crescerem. A vontade de Deus não é disciplinar os seus filhos, conforme você aprendeu quando era criancinha, que Ele quer te castigar. Ele está louco com a vara na mão. Você acha que isso não afeta a sua vida? Afeta até hoje. Furou o pneu do carro do crente, ele já fala: olha aí, é o diabo. Se o carro ferveu, é Satanás. A primeira coisa que os crentes pensam é no Satanás. Eu não sei para que pensar tanto assim. Por que ele não pensa em Cristo em primeiro lugar? Furou o pneu do carro, aleluia! Deus pode estar querendo me abençoar. Como assim, pastor? Você está doido? Ele está me dando um livramento. Qual a diferença de você pensar assim, não é? É você que escolhe. Eu vou dar o primeiro lugar para o Satanás? Vou de jeito nenhum. A primícia é Cristo. A primícia é Cristo. Porque eu estou cercado da bondade. Ontem eu estava voltando de Ipatinga
e uma serração, era de madrugada, serração, neblina, estava andando a 30 por hora, e aí eu estava ali com o irmão, que estava dirigindo, o motorista, e eu falei para ele, misericórdia fulano, vamos parar. Ele falou, não, Deus quer nos abençoar aqui. Eu falei, como que Deus quer abençoar essa neblina travada aqui? Lá em cima, em Nova Era, naquele pé de serra, e de madrugada, 2 horas da manhã, e eu falei, ele aqui está certo. Deus está querendo me abençoar mesmo. Eu não sei o que está lá na frente, é um livramento real. Eu sei de uma coisa, eu vou chegar em casa em paz. E assim acontecer. Você tem que colocar na sua mente uma coisa: Deus já escolheu abençoar você. E para todas as promessas você tem o sim ou não? Sim. E quando você tem o sim, qual que é a resposta que você tem que dar? Amém. Você entendeu? Aleluia. Você entendeu? Quando dizemos amém, na verdade estamos invocando o nome do Senhor. Você está dizendo Cristo, porque Cristo é o amém. E aí o que você está dizendo? Pensa um pouquinho na lógica. Deus te fez uma promessa, correto? Deus te fez uma promessa, porque o texto de Coríntios diz que as promessas de Deus, não é as promessas do homem não é as promessas do patrão não é as promessas do líder, promessa do pastor, não, é promessa de Deus, amém? E aonde estão as promessas de Deus? Na palavra. Então, nas promessas de Deus, Deus liberou para você o sim. E se você crê, olha aqui a chave, se você crê que Ele liberou o sim para você, você diz Cristo, você diz amém. Quando você diz Cristo para Deus, é como você pegar a senha prioritária lá no caixa do banco. Você já vai em primeiro lugar. Está entendendo? Amém. É por isso que tem muita gente na fila esperando. Você olha para ele e fala, engraçado, parece que ele não foi curado, engraçado, parece que ele não prosperou, mas ele é crente, ele está na fila, ele está na igreja, mas a senha dele ainda é a senha da justiça própria. Ele está tentando merecer. Aí ele bate no peito e fala, não, eu ainda não mereço receber não, eu ainda não fiz por onde, eu ainda tenho muito defeito, pastor, eu ainda não consigo andar no padrão. Ele tem a senha, ele está na fila, mas ele não recebeu a promessa. Você já ficou lá na fila e o outro passou na sua frente? Sim ou não? Hã? Sim. Claro, aí. Chega lá, né? Prioridade. O pastor aqui Daniel Mamed já passa direto. Aleluia. Amém. Ué. Não é verdade? Você está lá na fila, tem 100 pessoas, todo mundo está com a senha. Aí chega lá o pastor, não é? Estou falando um exemplo aqui prático dos irmãos. Assim também é na obra de Deus. Todo mundo aqui é filho de Deus. Tem a senha na mão, está ali na fila para receber. Mas por que alguns recebem primeiro do que outros? Porque alguns creem primeiro do que outros. Eles deixam a justiça própria e entram na justiça de Cristo. Eles não estão preocupados com o seu comportamento. Alô? Eles não estão preocupados com a sua justiça, porque Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante o seu comportamento, mediante o que você faz para Deus, mediante quantas vezes você vem na igreja, mediante qual que é o resultado de alguém que foi justificado por Deus mediante a fé? Segundo Romanos 5:1, ele tem paz com Deus. É o crente que tem paz, é o crente. Nós cantamos aqui, eu achei maravilhoso, porque pastor Daniel, nessa manhã nós ministramos esse texto que você citou aqui, de Jesus no barco com os discípulos, e a tempestade lá fora muito forte, fora do barco, no mar agitado. Mas o que Jesus estava dormindo? O que Jesus estava fazendo? Já dei a senha para você, né? Jesus estava fazendo o quê? Quem
dormiu, entrou no descanso. Como que Jesus conseguia dormir no meio de uma tempestade? É porque ele sabia que em todas as promessas de Deus para ele havia o sim. Mas os discípulos não sabiam. Eles ainda olhavam muito para as circunstâncias. Sabe qual é o sinal do vencedor? O sinal do vencedor não é aquele que tem mais dinheiro, porque tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem nenhuma paz. Sabe qual é o sinal do vencedor? Não é aquele que não tem nenhum problema, porque Jesus disse que no mundo tereis. Mas qual é o vencedor? É o que tem bom ânimo, mesmo no meio das aflições. Esse é o vencedor. Sabe quem é o vencedor? É o que tem a tempestade financeira ao redor dele, mas ele consegue chegar em casa e dormir em paz. É aquele que pode ter uma tribulação. Crentes têm tribulação? Mas qual é a qualificação que o Evangelho dá à tribulação do crente? Ela é leve e... Como é que é a tribulação do crente? Leve e momentânea. Quem está me entendendo? Essa noite eu vim aqui para te dizer que você tem promessas de Deus, sim ou não? Amém. Em todas as promessas, em quantas? Todas. Significa que Ele quer te abençoar, sim ou não? Amém. Por que então a sua mente fica preparada para o mal? É porque Romanos 2 diz que a sua mente, a minha mente, precisa ser renovada. Aqui o pastor tem os cursos da igreja, pastor Manente? Tem? Amém. Tipo cursão, CTL, etc? Amém. Tem, né? Ou um ou outro. Então, vem estudar a Bíblia com o pastor e a sua mente vai ser renovada. Quando você entrar a próxima vez no serviço e a diretoria te chamar, você vai subir a escada já falando o seguinte: aleluia, Deus só pode estar planejando uma maneira de me abençoar. Você vai subir a escada já com um sorriso e não com atenção. Vai mudar. E aí quando você chegar lá diante do seu líder, do seu diretor, diante do seu gerente, vai falar: rapaz, mas você está feliz, hein? Você nem sabe o que eu vou te falar? Você fala para ele: não importa o que você vai me falar, eu já sou abençoado. Amém. Não importa o que você vai me dizer. Por quê? Porque eu sei que Deus já preparou uma maneira de me abençoar. Porque em todas as promessas da nova aliança nós temos o amém, nós temos o sim. E para terminar, quando você fala amém, a sua fé é ativada. É ou não é? Já percebeu isso? Vamos pensar aqui. Quando você está num culto abençoado igual esse, quando você está lá numa célula, num momento que a pregação ou louvor atinge o seu coração, o que você fala? Amém. Não é? Não é natural de todo crente? O pastor prega não sei o quê, aquele negócio é para você, você fala amém. Engraçado, ninguém te ensinou a fazer isso. Quem te ensinou a fazer isso? O pastor ensinou aqui na igreja. Todas as vezes que um pregador estiver pregando e você for abençoado, fala amém. Amém. Pode até ter ensinado, mas quem te ensinou isso? Alguém? Você teve aula disso? Vou te contar. É o Espírito Santo dentro de você. Amém. Quando a palavra atinge o Espírito, automaticamente você libera um amém. Porque liberando o amém, a fé é ativada. Todas as vezes que você olha para o seu próprio comportamento, você sente fé? Sente? Porque o padrão não é olhar para você, o padrão é olhar para Cristo. Nas promessas de Deus, nele nós temos o sim. Em quem nós temos o sim? Em Cristo. Então todas as vezes que você crê e fala Cristo, ou seja, amém, fé é liberada. Fé é liberada. Vou te dar um exemplo, para nós terminarmos, o exemplo de Maria, lá em Lucas 1,38, alguém pode ler para mim, por favor? Quem achar, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, e no versículo 38. Pode ler quem achar. Lucas capítulo 1 e versículo 38. Respondeu Maria: sou
que aconteça comigo conforme a tua. Sabe o que significa isso, irmã? Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Toda essa frase poderia ser substituída por uma palavra. Qual é? Quando você fala amém, sabe o que você está dizendo? Que aconteça comigo conforme essa palavra. Chega alguém em você e fala: ô irmão, você é tão abençoado. Aí, o que você deveria responder? Amém. Mas a mente não está preparada para boas notícias. Ela está esperando outra coisa. Vou te dar um exemplo. Está aqui o pastor, hoje tem culto. Mas vamos supor que um irmão, não é o seu caso, o irmão não veio à reunião da congregação na noite de domingo. E aí no outro dia o pastor vai ligar para o irmão. E aí o telefone dele toca e está escrito lá o nome do pastor. Aí ele olha o telefone tocando. Qual que é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Oh, desculpa, boas notícias ou cobrança? Pode ser sincero, boas notícias ou cobrança? Vou te confessar o pecado, porque você fica em paz, tá bom? Quando eu tinha a mente preparada para o mal, sabe qual era o celular? Você pode colocar música, né? Para toque das pessoas, né? Para o toque do celular. E aí, meu pastor, que é o pastor Luiz, quando ele me ligava, eu tinha um toque que era a chamada da ligação telefônica dele. Era uma música assim, ó. Pam, 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 pam. Quem se lembra que é esse toque? É do plantão do Jornal Nacional, né? Aquilo lá é boa notícia, irmão? É tragédia, é coisa ruim, é desastre, morreu alguém. Quando toca aquela musiquinha lá na Globo, né? Todo mundo para e já espera o quê? Boas novas? Más notícias. Aí eu confessei meu pecado e mudei de vida. Hoje não é mais esse toque, amém? Por quê? Porque eu estou esperando boas novas da parte de Deus. Eu estou como Maria. Eu creio que Deus quer me abençoar. Mas você vai morrer apedrejada, Maria. Você agora vai ser repudiada. Seja conforme a tua palavra. Não seja conforme a palavra desse mundo. Não seja conforme o vizinho está falando. Seja conforme a palavra de Deus na sua vida. Você é favorecido. Você é abençoado. Eu queria então concluir com você com Efésios capítulo 1 e versículo 3. Esse texto é poderoso nas nossas vidas. Efésios, e aí eu quero pedir ajuda para alguém ler também, capítulo 1 e versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos lá de novo? Bendito Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará. É isso que está aí, Marcos, no texto? Que nos abençoa hoje. Hã? Não é no futuro e nem no presente. É no que? Aleluia. Você está entendendo por que você já é abençoado? Quando alguém falar para você que você não é abençoado, eu vou te contar, é mentira. Essa pessoa não tem revelação. Você vai ficar com o que ela está falando ou com o que a palavra de Deus diz? Eu já fiz a minha escolha. Eu estou com a palavra de Deus. Amém. Ah, mas tem tempestade lá fora. Tem mesmo. Mas é possível eu estar no barco e ainda assim descansar. É possível que ao meu redor esteja um grande tumulto, mas no meu espírito, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com algumas bênçãos, com as bênçãos que eu mereço. Com quantas bênçãos? Oh, aleluia! Dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Todas as promessas de Deus, nós temos o sim, e eu digo amém para elas, eu digo amém para elas, eu proclamo amém para elas. Fica de pé onde você está, no nome de Jesus. Quero chamar aqui os irmãos do louvor, o pastor aqui, Daniel Ahmed, aleluia, e nosso tecladista ali, o Marcos.
Eu queria orar com você, igreja. É uma grande honra para mim estar aqui com os irmãos, motivo de grande alegria, porque tem promessa de Deus nesse lugar. Tem promessa de Deus sobre a sua vida, e sobre todas essas promessas, eu vim aqui para dizer algo que Deus está esperando de você. Está esperando uma grande obra? Uma coisa difícil demais? Ó, lembra do que Romanos capítulo 10 e versículo 9 falou? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. O que o Senhor está esperando de você? Só que você diga amém. Porque quando você diz amém, você está dizendo: Cristo, eu creio, e seja em mim conforme a tua palavra. Feche os seus olhos, vamos ministrar ao Senhor. Pastor, o que nós vamos ministrar? O que nós vamos ministrar? Todas as promessas que Deus te fez, na sua casa, no seu trabalho e na vida da igreja, agora você vai dizer amém para elas. Algumas pessoas que estão aqui nessa noite já não dizem mais amém para algumas promessas. Sabe o que muitos dizem? Deixa para depois, deixa para quando eu ganhar dinheiro, deixa para quando eu melhorar, quando meu filho converter, quando meu marido voltar para casa, talvez os próprios pastores, quando a igreja crescer. Não, você está equivocado, é para hoje. Aleluia. É para hoje. É para você dizer amém hoje. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, o curral sem gado é a conta bancária sem dinheiro. Ainda que o produto da oliveira minta, quer dizer, tem lá uma azeitona, mas ela é uma azeitona temporânea, mentirosa, não amadureceu. É uma manga que não vai amadurecer. Você está vendo o fruto, mas é uma mudança exterior. O que Abacuque diz? Ainda assim, eu vou dizer amém para o meu Deus, porque quem louva está dizendo amém. Quem louva não está concordando com as circunstâncias, ele está dizendo: eu creio, Senhor. Eu creio que essa promessa vai se cumprir. Eu queria que nessa noite você louvasse o Senhor. Eu queria que nessa noite você proclamasse sobre cada uma das promessas de Deus para a sua vida. Sejam nelas o sim de Deus. Já é o sim de Deus. Ele já deu o sim para você. Pastor, o que eu faço? Ele está esperando o seu amém, porque você é cooperador de Deus, você é ministro de Deus, você é sacerdote de Deus. Ele poderia fazer tudo sozinho, e ele fez, e deixou tudo preparado, só para você dizer amém, só para você dizer eu creio, só para você concordar com aquilo que ele já realizou no Calvário. Portanto, enquanto cantamos o cântico, ministra ao Senhor. Ministra ao Senhor. Oh, xarabalabalabadaga. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Rabadagasura,